Olá, aqui quem fala é a Nath e hoje eu vim conversar com vocês sobre as primeiras provas do CBC. Agora em maio, no início de maio, eu fiz as 3 primeiras provas, eu tô cursando 3 matérias no primeiro ano do CBC, no primeiro quadrimestre, que são Biologia, Biofísica e Pensamento Científico. Primeiro ponto importante, se você for fazer um intercâmbio, estudar em uma faculdade em outro país, fazer um curso em outro país, viajar, enfim, qualquer coisa, eu indico muito a plataforma iTalki. Falando um pouquinho da minha experiência, tendo aula, indo pra Argentina, conversando com o pessoal na rua e tendo que entender as orientações no dia das provas, é sempre bom você treinar o seu espanhol. E não basta você ler, não basta você escrever. Porque na rua, quando o pessoal tá falando com você, é muito diferente de você ver uma série, por exemplo. Ou então, no dia da prova, eu cheguei lá e os professores foram passando orientações em espanhol. Se eu não soubesse nada de espanhol, se eu não conseguisse entender o que os professores falavam, eu estava perdida. Eles passam orientações importantes antes da prova, então assim, não basta ler e escrever para você visitar outro país, você tem que entender e você tem que falar. Qualquer problema que eu tivesse durante a prova, como que eu ia me comunicar com o professor se eu não soubesse falar nada em espanhol? Então, nessa plataforma do iTalki, você pode treinar a fala e a escuta. Você coloca créditos e você liga para algum professor. Inclusive, você pode fazer aula teste antes, para ver se você gosta do professor, do jeito que ele conversa com você, se ele explica bem. Então, você daí compra créditos, você compra minutos com ele e você faz aulas. Você pode perguntar sobre o que você quiser com ele, você pode conversar sobre o dia a dia só para treinar um pouco da sua pronúncia. E como é uma plataforma online, você pode treinar de qualquer lugar. Está ali esperando, às vezes, o horário do dentista, você pode estar conversando com o professor e treinando a sua língua. Então, aproveitem. Eu tô deixando aqui, junto com o iTalki, $10 em créditos para quem quiser usar na primeira compra. Então você já pode testar a plataforma, conversar com algum professor, ver se você gosta do método. Eu acho muito legal porque conversando e falando você aprende muito mais. Então assim, quem quer ir pro CBC, aprenda um pouco de espanhol, saiba escutar e saiba falar o mínimo possível. Até para encontrar a minha sala, eu precisei falar com o segurança lá da faculdade. Então você tem que ter o mínimo de fala e o mínimo de entendimento também. Tirando essa parte de entendimento no dia, que você tem que prestar atenção no que eles vão orientar, e não vou nem falar da estrutura física do lugar. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, de como funciona, o que você tem que levar para a prova, enfim. Mas vou falar mais então da estrutura da prova e das minhas notas. Vou falar então na sequência das provas que eu fiz. A primeira prova que eu fiz foi na quarta-feira e foi a prova de biologia celular. O que eu achei da prova? Eu achei que a prova estava coerente com o que eles pedem. Assim, não posso dizer que, nossa, nunca vi isso. Cheguei na prova e eles me pediram coisas que eu nunca vi. Isso eu jamais poderia dizer, porque sim, eles pediram conteúdos que eles passaram. Eu achei difícil porque eu achei que aumentou a quantidade de questões dissertativas, então tinha questões que eram longas, por exemplo, explicar a bomba sódio-potássio, eu achei essas coisas assim um pouco mais complicadas, então tinha bastante coisa dissertativa. Eu achei detalhista, muito detalhista, tipo assim, nota de rodapé, leia, porque nota de rodapé eles pedem. Eles pedem coisas muito pequenas, como por exemplo que no Brasil o vestibular do Brasil, ele vai te dar sim, se você já tiver feito, ele vai te dar sim, ou se tiver feito faculdade, ele vai te dar uma noção de muita coisa. Só que eles pedem coisas muito, muito específicas. Eles podem chegar a pedir pra você qual o tamanho de uma mitocôndria. Essa primeira prova, e né, as 3 primeiras provas, as 3 matérias, foi assim pra eu sentir como é fazer a prova, como que eles corrigem, como que eles vão aceitar meu espanhol, como que eles vão aceitar o que eu explico. Então, na prova de biologia celular, eu fui com nota 6. Nota de 0 a 10, então eu fui com nota 6. É uma nota baixa, né? Não é uma nota muito legal, então eu preciso tirar um 7 na próxima prova e daí eu aprovo diretamente. E por que 7? Porque assim, a partir da nota 4, qualquer nota quebrada acima, eles arredondam para mais. Então, se eu tirei 6 agora, tiro 7 na próxima, eu vou ficar com uma média de 6,5. Eles arredondam para 7. Então é lógico, eu quero tirar mais do que 7. Porém, se eu tirar 7, já tô aprovada direto, sem precisar ir pra final. Em relação ao que eu conversei assim com o pessoal, notas gerais, gente, teve todas as notas possíveis. A nota maior que eu vi foi de uma colega minha, a Poli, e ela tirou 8 pontos nessa prova de biologia celular. Agora, diversas outras pessoas com quem eu conversei tiraram 0, tiraram 1, tiraram 2. Então, não é uma prova fácil, você tem que estudar muito e você tem que olhar nota de rodapé.
E isso serve de conselho pra mim mesma. Estou falando isso e falando, tem que falar pra mim mesma, porque às vezes algumas coisinhas, pelo vício do vestibular, eu ignorava. Tipo, o tamanho de uma célula, esse tipo de coisa assim boba, eu deixava pra lá, porque no vestibular não cai. Então eu imaginei que eles não cobravam também, e no fim cobram, e eles podem pedir qualquer coisa desses detalhezinhos. Então estudem bem detalhadamente tudo o que você conseguir. Em relação ao tempo de prova, eu agora tô em dúvida se é 1h30 ou 1h15, mas eu lembro que eu saí da prova 15 minutos antes, então eu usei quase todo o tempo de prova. Então sobrou ali 15 minutos. A segunda prova foi a de pensamento científico. Essa prova estava também muito coerente com o que foi pedido, com o que foi passado. Tem questão dissertativa nessa prova também, só que é uma questão assim, que você escreve uma frase simples. Se você estudar o conteúdo, você não vai ter muita dificuldade, porque você não tem que criar uma frase muito mirabolante. Por exemplo, na minha prova, eu tinha que escrever em espanhol que hoje é domingo e colocar que aquilo lá era modus tollens, que é um tipo de argumentação que existe lá, enfim. Quem estudar no CBC ou quem faz concurso deve ter uma noção do que é. O que eu achei mais difícil nessa prova é que tinham duas questões com sequência de verdadeiro ou falso. E qual é o problema? Cada questão valia um ponto. E se você errasse um verdadeiro ou falso, você perdia tudo. Não tinha questão parcial, não tinha ponto parcial, aliás. Então, ou você acerta a questão inteira ou nada. Eu tirei 8 pontos nessa prova de pensamento científico. Eu não lembro onde eu coloquei o papel onde eu anotei as respostas, mas pelo que eu lembro e pelo que eu vi das respostas na prova que eles postaram depois, eu provavelmente errei alguma coisa dos verdadeiros ou falso e o resto eu acertei. Então, esses 2 pontos certamente são dessa questão que era ali uma sequência de verdadeiro ou falso e alguma das sequências eu devo ter colocado falso no lugar de verdadeiro e vice-versa e perdi tudo. E assim, o início de pensamento científico, gente, eu adorei estudar, achei muito, muito legal. Agora, para essa segunda prova, eu tô achando o assunto assim bem cansativo, bem chatinho, mas para a primeira prova eu gostei muito. Então, eu diria assim, aproveitem a primeira prova para estudar bastante e tirar a maior nota possível, porque a da segunda prova, eu não sei se vai ser mais difícil, mas eu tô achando mais chato. Então, lógico que depende de pessoa para pessoa, mas eu tô achando mais chato estudar, e ainda bem que eu tirei uma nota um pouquinho maior no primeiro. E agora, a terceira prova e a prova mais polêmica. Eu fiz na sexta-feira, foi a prova de biofísica. E o mais louco é a prova que eu estava mais confiante, é a prova que eu estava tranquila. Por quê? Eu estudei toda a teoria que eles passaram, eu entendi toda a teoria, eu fiz todos os exercícios que eles passaram, eu fiz exercício de provas passadas e eu tava muito bem. Então eu falei, nossa, essa é a prova que eu tô mais tranquila, tô mais confiante e vai dar tudo certo. Cheguei assim pra fazer a prova pleníssima. A hora que eles me dão a prova, eu sento na cadeira e eu vejo aquela prova, eu só pensei assim, o que estou fazendo aqui? A impressão que eu tinha é que eu não tinha estudado nada, porque eu não sabia nem por onde começar os exercícios. E por que essa prova foi polêmica? Porque isso aconteceu com a maioria dos alunos. Inclusive, estão brigando lá, fazem protesto, já fizeram abaixo-assinado, um monte de coisa para eles aplicarem novamente uma prova valendo para a primeira parcial. Por que aconteceu? Eles passaram conteúdo de PDF, passaram exercícios e tudo mais, ensinaram a gente a fazer certos exercícios e quando chegou na prova era diferente. Eles fizeram inclusive uma semana de revisão e na semana de revisão deles não tem nada a ver com a prova que eles aplicaram pra gente. E pra essa segunda prova eu tô com medo que eles façam a mesma coisa, porque assim, eles querem dificultar ainda mais o nível do CBC. Só que todos nós, assim, que eu tava vendo nos grupos, os argentinos, brasileiros, enfim, a maioria era argentina. E eles estavam falando, ninguém se importa que aumentemos o nível da prova, o nível do que é pedido, desde que o material acompanhe. Você não pode passar um material fraco, um material que você está dizendo, olha, não se preocupe, porque inclusive no fórum, a gente tem fórum lá para conversar com professores e tutores. No fórum eles disseram, não se preocupem, porque tudo o que vocês precisam para a prova está no material. Só que não estava. Então esse é o problema, você passar um material, falar para o aluno, olha, tá aqui, é só disso que você precisa, e chega na prova, você cobra um nível acima, uma coisa que você não ensinou esse aluno a estudar, não ensinou esse aluno a fazer. Então essa é a reivindicação da galera, fazer uma nova prova, e lógico, fazer pressão para que a segunda prova também seja coerente. Porém, eu já estou assim tentando
dar um passo à frente. Tudo que eles estão me passando para estudar, eu tô tentando assistir alguma aula em português mesmo, acima, ver questões de vestibular que sejam um pouquinho mais complexas, ou então ver no meu próprio Memorex ali, decorar algumas fórmulas a mais, ver algumas coisas a mais do que eles estão passando, porque eu não quero passar de novo por isso, sabe? De estudar, achar que estou suficiente, achar que estou bem e no fim quebrar a cara. Para essa prova de biofísica, eu fui com nota 2. Gente, 2 é muito baixo. Eu vou precisar tirar 6 para conseguir ir para final, porque assim, aprovar direto eu já não consigo. Mas eu preciso tirar 6 na segunda prova para ir para final. O lado bom é que, por enquanto, a gente está estudando eletricidade, é uma matéria que eu gosto. Então, se a gente estudar só matérias que eu gosto, eu tenho mais chance de ir pra final. Mas assim, se eu não for pra final e eles não aplicarem a primeira prova novamente pra gente melhorar a nota, eu vou ter que fazer tudo de volta a matéria de biofísica semestre que vem. Não é o fim do mundo, né? Eu tô tentando, assim, não me desesperar por isso. Só que, cara, eu estudei, sabe? Então eu não queria estar passando por isso. Fiquei muito chateada comigo mesma e com os professores por fazerem isso. Mas, é como eu disse, como eu já sofri uma vez, tô tentando antecipar, tentando dar um passo à frente porque eu não sei o que esperar dessa segunda prova. E assim, eu fui com 2 e eu não sei nem quais questões acertei. Porque na prova, muitas questões eu não sabia por onde começar. Eu começava várias e não terminava, foi me batendo um desespero. Eu não sabia o que fazer. Aí eu já não sabia se eu tinha. Daí eu me perdia, sabe? Eu já calculei isso, eu não calculei. Nossa, eu fiquei perdida. Fiquei igual uma barata tonta naquela prova. Então tirar 2 já foi até bastante pro tão nervosa e tão tonta que eu tava na prova. A maioria das pessoas com quem eu conversei zeraram a prova. Lógico, tiveram pessoas que foram bem, tem pessoas que têm um nível de física muito bom, foram bem, tranquilas, mas a grande maioria foi muito, muito, muito mal. Inclusive, porque assim, no CBC tem quem só vai fazer a prova, que é o meu caso, e quem estuda lá direto, fica lá com professores e tudo mais, recebe essa assistência. Aí teve professor do CBC presencial lá que entrou junto na briga para cobrar que fosse aplicada uma nova prova, porque ele avaliou o material e avaliou a prova e falou que não estava coerente. O material explicava uma coisa, a prova cobrava outra, e então não tinha como os alunos assim que estudaram só por aquele material fazer uma boa prova. Quem foi bem é porque já tinha uma base muito melhor de física. E em relação a pensamento científico, falando em tempo de prova, eu saí 15 minutos antes e na prova de biofísica eu estava fazendo a prova quando o professor falou 5 minutos para entregar. Aí eu saí desesperada, passar tudo a caneta para entregar. Então, de biofísica foi realmente desesperador. Era 1h30, se não me engano, de prova. 1h15 ou 1h30? Acho que é 1h30. E não deu tempo. Simplesmente eu não consegui fazer as coisas. O cérebro parece que travava. Enfim, foi bem, bem tenso mesmo. O último dia de provas foi o pior. E o mais louco é que a prova que eu tava mais confiante, a prova que eu tinha certeza que eu ia com a melhor nota e fui com a pior nota. Então essa foi a minha visão de prova. Se vocês fizeram CBC e quiserem compartilhar a nota de vocês também pra gente avaliar, ou se você foi bem em biofísica, mande mensagem pra mim, me conte como você fez, me diga se você tem alguma dica, porque preciso muito tirar um 6 pra ir pra final. Então, por favor, se você souber de algo, me ajude. E não se esqueça de usar o crédito do iTalk para você treinar um pouquinho seu espanhol. Se você estiver querendo estudar espanhol, senão você pode usar para qualquer língua também. Se quiser mandarim, pode usar com mandarim também, não tem problema. Mas teste, assim, aproveite esse crédito, use e treine um pouquinho de outra língua, porque, gente, é tudo. Abre o caminho para você ir para qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição o link com os créditos, é só clicar lá, fazer o cadastro e pode usar à vontade. Eu encerro por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.